De novo, nós tivemos uma fala do presidente Lula se manifestando sobre o conflito na faixa de Gaza. Tá pronto, Júlio, aí com a gente? Vamos colocar a fala do presidente Lula. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel, por Israel em Gaza. A Federação Israelita do Estado de São Paulo divulgou uma nota manifestando profunda indignação diante das recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao falar em genocídio, o presidente desrespeita mais uma vez a memória das vítimas do Holocausto e banaliza um dos crimes mais graves da história da humanidade. Sua fala não é apenas falsa, é perigosa. Ela legitima o terrorismo, estimula o antissemitismo e isola o Brasil no cenário internacional ao colocá-lo ao lado de regimes ditatoriais que sufocam liberdades. A Federação Israelita reafirma que Israel e os judeus ao redor do mundo desejam sim um Estado palestino, mas livre do terrorismo do Hamas e sem o financiamento antissemita do Irã. O Hamas não quer dois estados, não quer coexistência, quer destruição. E diante da paz, o terror perde sua razão de existir. Vocês veem, mais uma vez, o presidente Lula classifica a ação do Estado de Israel na faixa de Gaza como genocídio. Degol, por que o presidente está errado ao classificar a atuação de Israel na faixa de Gaza como genocídio? Por diversos motivos. Um deles é porque ele já está senil. O presidente Lula já não tem mais não está no gozo das suas faculdades mentais para governar, muito menos para fazer declarações sobre política externa. São declarações equivocadas que mostram uma visão de mundo totalmente deturpada, não tem o menor entendimento do que vem a ser política internacional. As próprias ações de política externa no âmbito do BRICS mostram que ele está totalmente errado, Júlia. Em 2015, há 10 anos, eu escrevi um artigo para o CSIS de Washington, que foi considerado um dos melhores artigos de política externa do mundo. Ali, eu já alertava para o perigo de o BRICS começar a se tornar uma aliança anti-ocidental. E o que nós estamos vendo hoje é justamente uma profecia autorrealizada. Vocês veem que os BRICS, entre si, eles não têm muita convergência. Eles não conseguem ter um projeto de política externa comum, não conseguem estabelecer uma nova moldura para negociações comerciais. Existem modelos de vida em sociedade diferentes, prioridades internas e externas absolutamente diferentes. Qual é o único ponto em que eles acharam um elemento em comum? Essa questão da faixa de Gaza, o que demonstra o antissemitismo latente do bloco e uma visão que sempre fez parte do repertório do presidente Lula, se manifestar contra Israel, o único Estado democrático do Oriente Médio. Como a Júlia bem falou, as violações de direitos humanos nos outros estados é bastante comum, principalmente contra mulheres e homossexuais. Então, esse é um ponto. O Lula critica Israel, não criticou as atrocidades do Hamas. A nota da declaração conjunta final dos BRICS foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. Aí já são 35 anos de vida pública. Não tem uma menção sequer à agressão russa. Tem essa agressão motivos ou não? Não tem uma menção ao programa nuclear ilícito de Israel. Então, esses são elementos extremamente importantes. Então, é justamente essa falta de consistência ideológica dos BRICS que fez com que esse evento no Rio de Janeiro, como se diz popularmente, flopasse. Então, dos 11 membros dos BRICS, vieram os presidentes de apenas 5. Dos 17 convidados, vieram representantes de apenas 8 presidentes. Para vocês terem uma ideia, na cúpula do BRICS, no ano passado, na Rússia, hospedada pelo Putin, contra quem existe um mandado de prisão internacional, tinha 36 chefes de Estado. O que é que significa, dentre outras coisas? Primeiro, mostra que poucos estão dispostos a aparecer
ao lado do Lula. Então, os sonhos de grandeza do Lula, a megalomania e o megalonanismo, esses foram por água abaixo. Mas isso demonstra também a irrelevância da política externa do Brasil atual, que é uma política externa sem credibilidade, sem rumo, sem bússola moral, sem bússola estratégica, Júlia. Essa sua leitura de ausência de chefes de Estado no Rio de Janeiro é absolutamente o retrato do fracasso que hoje é o Lula no cenário internacional. Ele voltou à presidência com o sonho de ser Prêmio Nobel da Paz e ele é hoje um anão diplomático. Só que o problema não é só para a figura dele, é para nós, brasileiros, porque todas as besteiras que ele fala acabam respingando aqui no Brasil. Eu vou repercutir a reação do presidente Trump, e aí eu jogo para o André, depois para o Ari, que está aqui conosco, porque o Lula sugeriu que fosse feita a substituição do dólar como moeda. Pode colocar aí, por favor, tem que... O Ari até ri aqui. O Ari... Não, é porque é tão absurdo assim. Coloca o link 4, por favor. Acabei de colocar aí na pauta. Ari, segura aí, segura o coração. Segura o coração. Eu sei que dá uma raiva, dá uma revolta, dá um nojinho. Inclusive, escutar a voz do presidente Lula ainda mais na hora do almoço, né? Trump anuncia tarifa adicional de 10% para qualquer país que se alinhar às políticas do BRICS. Pode descer, por favor. Isso é porque o Lula, ele propôs exatamente isso, que fosse feita uma mudança do padrão dólar, né, para o uso de outras moedas. E aí o Trump falou o seguinte: quem começar a falar sobre isso vai tomar 10% de imposto, vai ter tarifa de 10% e não vai ter exceção. Eu preciso lembrar aqui que assim que o presidente Trump começou a falar sobre taxar as importações que iam para os Estados Unidos, o mercado produtivo brasileiro, o setor produtivo, ficou muito apreensivo, com medo de quantos nossos produtos seriam taxados. Sobre os nossos produtos, foi imposta a menor tarifa, que foi de 10%. Então, a gente saiu muito no lucro nessa história. Estava brigando até agora com o Canadá, brigou bastante com a China, a gente ficou ali com 10%. Só que agora o Lula fez questão de colocar uma lupa em relação a gente, e aí recebeu essa ameaça do Donald Trump. E eu quero trazer mais um tweet do Trump, já vou jogar essas duas manifestações dele. O tweet, o Degô acabou de compartilhar aqui comigo, manifestação do presidente Trump. Júlio, eu te mandei o meu tweet que eu comento isso aí. Degô, vamos fazer uma tradução simultânea aqui? Você quer ler em inglês, traduzir? Você quer ler que eu traduza? O que você quer fazer aqui? O que for mais fácil para você. A minha ideia é ler em inglês e ter uma tradução simultânea aqui. Eu já coloquei meu comentário, né? O Trump se pronunciou de forma clara sobre a perseguição política que vem sendo implementada contra o presidente Bolsonaro. Sinais de aplicação da lei Magnitsky. Vamos só ampliar aí o texto dele em inglês. A minha pronúncia em inglês é muito ruim. Então eu vou pedir para você ler... Posso tentar ler em português aqui através da tradução? Você pode ler em inglês, eu traduzo. Você quer que eu teste o meu inglês? Ou o contrário. Ok, vamos lá. Brazil is doing a terrible thing on the treatment of former President Bolsonaro. O Brasil está fazendo um péssimo trabalho em relação ao tratamento que vem dando ao ex-presidente Bolsonaro. I have watched, as has the world, as they have done nothing but come after him day after day, night after night, month after month, year after year. Eu estou assistindo, assim como o restante do mundo, o que vem fazendo em relação a ele, sendo que ele não fez nada. A perseguição é dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. He is not guilty of anything except having fought for the people. Ele não é culpado de nada a não ser ter pensado sobre o melhor para o povo. I have gotten to know Bolsonaro, and he was a strong leader who truly loved his country. Eu sei bastante sobre o presidente Bolsonaro. Ele é um líder muito forte que realmente ama o seu país. Also a very tough negotiator on trade. Assim como também um negociador bastante duro no mercado. His election was very close and now he's leading in the polls. Ele perdeu por pouco, a eleição foi muito próxima e agora ele lidera as pesquisas. This is nothing more or less than an attack on the political opponent, something I know much about.
Isso não é nada além do que um ataque a um oponente político, algo que eu entendo bastante. It happened to me times 10, and now our country is the hottest in the world. Isso aconteceu comigo 10 vezes e agora o nosso país é o mais quente do mundo. The great people of Brazil will not stand for what they are doing to former president. O povo brasileiro não vai continuar assistindo a isso que vem fazendo ao presidente Bolsonaro. I'll be watching the witch hunt of Bolsonaro, his family and thousands of his supporters very closely. Eu estou assistindo essa caçada às bruxas que vem implementando em relação ao presidente Bolsonaro, a sua família e também a milhares dos seus apoiadores. Estou assistindo de uma forma próxima. The only trial that should be happening is a trial by the voters of Brazil. It's called an election. Leave Bolsonaro alone. O único julgamento que deveria acontecer e que deve acontecer é o julgamento nas urnas, chamado eleições. Deixe o Bolsonaro em paz. Pode voltar. Ah, é emocionante, né? Já está na mesa de Donald Trump, já está na mesa de Donald Trump. Na semana passada nós tivemos aqui o Paulo Figueiredo, ele falou, já está na mesa de Donald Trump a decisão sobre a aplicação da lei Magnitsky. A aplicação da lei não se faz no Poder Judiciário, é uma questão administrativa. Gente, essa fala aí do presidente Trump, que é o que a gente fala aqui desde sempre, é uma caça às bruxas, é desarrazoado, é injusto. Ele não fez, o presidente Bolsonaro não fez nada, não se provou até agora que ele tenha feito nada de errado. Se provou que não fez nada de errado. Não fez, né, Dego? Ele não atacou as baleias, Dego. Pois é, a partir do momento em que você convocar embaixadores para discutir as eleições e manifestar seus temores de que talvez as urnas não funcionem tão bem, isso é um atentado à democracia? Em que país do mundo isso seria considerado um ilícito qualquer? Muito menos crime punível com a perda da elegibilidade por 8 anos. Isso é um golpe direto contra as eleições. Isso sim é o golpe, Júlia. Maravilha, eu quero chamar o André Marsiglia aqui, já passo aqui para o nosso querido